Fernando, quem faz doações para instituições de caridade, pode deduzir o valor na declaração? Há muito tempo atrás, as pessoas poderiam fazer a doação para a instituição de caridade e abater no imposto de renda. Tá? Tinha muita fraude, né? Então, há bastante tempo isso mudou. Você pode doar? Pode, a instituição de caridade vai gostar. Só que você não pode abater no imposto de renda. Tá? Para você poder abater no imposto de renda, você tem que doar para o conselho da sua cidade, ou o conselho dos direitos da criança e adolescente, ou o conselho da pessoa idosa. E é interessante essa doação, porque das doações que você pode abater na declaração de imposto de renda, são as únicas que você consegue fazer na própria declaração. Porque normalmente o que acontece com os abatimentos, e o que a gente tem falado agora, despesas médicas, despesas com instrução, você tem aquele gasto durante o ano de 2024, e você só vai abater na declaração de 2025. Essa doação para os conselhos, você faz em 2025 e abate em 2025. Essa é a grande novidade e que é interessante fazer. Então, você tem uma entidade beneficente na sua cidade que você gostaria de ajudar e colaborar. Você não consegue doar direto para ela. Você doa para o conselho e o conselho que vai distribuir esse valor e provavelmente chegue na sua entidade. Agora, essa entidade, ela precisa estar cadastrada no conselho. Então, vamos supor que é uma entidade que cuide de criança e adolescente. Simplesmente por ser uma entidade, ela não recebe o valor que vai para o conselho. Vai para esse fundo do conselho. Ela tem que estar cadastrada no conselho. Para cadastrar no conselho, tem exigência tudo do conselho, tem que ver que realmente é a entidade que cuida de criança, tem que ver tudo. Pronto, está cadastrado no conselho. É o suficiente? Não. Ela tem que ter um projeto aprovado no conselho. Então, o projeto seria o quê? Ela quer reformar os banheiros da entidade. Então, ela faz um projeto que vai ter aquele gasto, aquele valor, tudo, e apresenta no conselho. Os conselheiros, que normalmente assim, dos conselheiros, vamos supor que tenham 10 conselheiros, 5 são servidores da prefeitura e 5 são da população. Então, esse é o conselho que vai aprovar. Estando com o projeto aprovado, quando o fundo, quando o conselho receber esse valor, vai repassar para o conselho. E ele pode fazer isso apenas na declaração formulário completo. Se ele optar pelo formulário simplificado, ele não consegue fazer essa doação. Então, no formulário completo, até 6% do imposto devido, ele pode doar, sendo que até 3% ele doa para o conselho e normalmente é do conselho da cidade, mas se, por exemplo, na cidade não tem conselho ou o conselho não está regularizado, que acontece muito, o conselho não está regularizado. Infelizmente, aqui na nossa região, tem muito conselho que não está regularizado e você não consegue doar para ele. Você pode doar para outro conselho de outra cidade, de outro estado. Isso aconteceu muito no ano passado, por conta das enchentes no Rio Grande do Sul. Muita gente do Brasil inteiro optou em fazer doações para conselhos das cidades do Rio Grande do Sul. Tanto é que, normalmente, São Paulo tem uma arrecadação que é o dobro em relação às doações do Rio Grande do Sul. E no ano passado, o Rio Grande do Sul superou as doações de São Paulo. Foi o estado que mais recebeu doação. Por quê? Porque o Brasil inteiro doou. Ainda tem esse lado que você consegue fazer, esse lado da solidariedade. Você consegue doar para outras cidades. Então, você consegue doar até 3% para o Conselho do Direito da Criança e Adolescente e mais 3% para o Conselho do Idoso. Essa doação, e a gente está chamando de doação, porque na legislação tem o nome doação, mas tecnicamente não é uma doação, é uma destinação. E por que é uma destinação? Porque o dinheiro não sai do seu bolso. Porque quando você fala doação, é algo que você está tirando do bolso, Sim. Mas não sai do seu bolso. Por exemplo, se você faz a sua declaração de imposto de renda e o resultado da declaração é um imposto a pagar de R$2.000. Você vai ter que pagar R$2.000. Se você pagar de uma vez, é maio, que é o prazo final. Se você dividir em parcela, a primeira parcela é maio, depois mais parcelas, sendo que as outras vai ser corrigido pela Selic. De qualquer forma, tem que pagar R$2.000. E esses R$2.000 que você paga, vai para o cofre da União, certo? Se você doar R$500, o que você tem que fazer? Você tem que emitir uma guia, você já vai pagar os R$2.000, mesmo assim você emite uma guia dos R$500, porque a doação tem que ser registrada, tem que ter uma guia comprovando que você fez a doação. O próprio programa emite uma guia de R$500, você recolhe os R$500 até o prazo final, que é o prazo de entrega da declaração, e o prazo também de vencimento
da primeira cota ou da cota única, de R$500. Só que o seu imposto a pagar passa de R$2.000 para R$1.500. Ele abate, não? Totalmente, integralmente. Ou seja, você vai pagar R$2.000. A diferença é que antes, os R$2.000 ia tudo para a União. Agora, vai só R$1.500 para a União e R$500 fica na sua cidade. Ou seja, você consegue dizer, eu não quero do imposto que eu pago que tudo vá para a União. Eu quero que parte do imposto que eu pago fique na minha cidade. Aí você fala assim, mas eu não tenho imposto a pagar. Que eu já vi muita gente falar assim, eu não posso doar porque eu não tenho imposto a pagar, eu tenho restituição. Não importa se você tem imposto a pagar ou restituição, você pode doar. É interessante que você tem que ter imposto devido. E imposto devido é se você estiver acima da faixa de isenção. Se você, logicamente, se você está entregando de forma espontânea, você está abaixo da faixa de isenção do imposto de renda, você não vai ter imposto devido. Mas se você estiver acima da faixa de isenção, se no mês foi feita a retenção na fonte sua, você vai ter imposto devido na sua declaração, independente se ela dá imposto a pagar ou imposto a restituir. Naquele mesmo exemplo, se você tem uma restituição de R$2.000, você vai receber os R$2.000 no primeiro, no segundo, no terceiro, quarto, em alguns lotes você vai receber R$2.000. E você quer fazer a doação de R$500, você entra no programa, identifica, vai fazer a doação, emite a guia de R$500, recolhe R$500 até o prazo de 30 de maio. Só que a sua restituição, que era R$2.000, passa para R$2.500. O valor que você doa é acrescido à sua restituição. E aí veja o que acontece nesse caso. Vamos supor que você pague em maio essa doação, você recolhe em maio, e você recebe a sua restituição lá em agosto, esse valor que você pagou em maio, ele é corrigido pelo Selic, porque toda a sua restituição é corrigida pelo Selic. Então, no caso de restituição, além de você receber de volta o valor que você doou, você ainda recebe corrigido pela Selic. O que acontece, que eu vejo, é que as pessoas desconhecem isso, por isso que não doam. Eu tenho certeza, se as pessoas soubessem exatamente como funciona a doação, todo mundo ia doar, mesmo que não doasse todo o valor, que é de 6%, você doava um valor menor, mas você doava, porque você não está pagando nada mais. E você está dizendo o seguinte, que você quer que parte daquele imposto fique na sua cidade. Então, isso é cidadania. Isso é um direito, entende? É engraçado isso. É uma doação, mas isso é um direito. Um direito que o cidadão tem de dizer o seguinte, eu não quero que tudo que eu pago de imposto vá para o governo federal. Eu quero que parte do meu imposto fique na minha cidade. E isso, se você pensar assim, mas são só 3% para o conselho, 3% para... Isso é um valor muito grande. Para você ter uma ideia, no ano passado, se todo mundo no Brasil doasse os 6%, as doações no Brasil inteiro chegavam em torno de 14 bilhões. É muito dinheiro. É muito dinheiro, é muito dinheiro. Então, se todo mundo doar, ou se boa parte das pessoas doarem, realmente é uma ajuda muito grande para essas entidades que precisam, né? E você sabe que aquele dinheiro, e você consegue acompanhar isso no site da Receita, o site da Receita toda semana mostra quanto foi doado para cada cidade. Logicamente não identifica o doador porque isso é sigilo fiscal, mas você acompanha pelo site o valor que é doado para aquela cidade. E você sabe no final da entrega da declaração, porque você só pode fazer isso até o prazo de entrega da declaração, fazer a doação. Quer dizer, quem entregar a declaração em atraso, depois de maio, não consegue fazer a destinação. A destinação é só feita dentro do prazo. Então você chegou no último dia lá do prazo de entrega da declaração, a Receita Federal disponibilizou. Você sabe quanto o Conselho do Direito da Criança e do Adolescente, por exemplo, da sua cidade, quanto a Receita vai repassar. No ano seguinte, no próprio ano, normalmente em outubro, a Receita Federal repassa esses valores para o Conselho. Os conselhos, eles têm que fazer reuniões mensais. Se você quiser, você pode ir até o Conselho e ele vai dizer, olha, recebemos da Receita tal valor. E esse valor, ele vai ter que repassar para as entidades beneficentes que estão cadastradas no Conselho. E você consegue acompanhar para que entidade está indo. Então, quer dizer, além de você doar, não sair do seu bolso, porque isso é devolvido para você, você não paga nada a mais, você consegue, de uma certa forma, ainda acompanhar essa doação, que a gente não consegue nenhum outro imposto, né? Você paga imposto, você não sabe nem quanto você está pagando, você não sabe o quanto está indo para Brasília, o quanto está retornando para você, você não tem controle nenhum sobre isso. Você tem, que é uma coisa que a gente sempre reclama. A gente paga muito imposto e a gente não vê o retorno desse imposto. Está aí a oportunidade de você fazer
a doação e acompanhar e ver o resultado desse imposto. Fernando, queria agradecer a sua gentileza sempre de estar com a gente aqui, de vir trazer essas informações que são tão importantes, né? A gente vê que mesmo essas informações, elas estarem disponíveis para as pessoas, alguns ainda têm dificuldade de entender, né? E a sua didática, ela facilita esse processo. Obrigado, viu? Eu que agradeço, e a gente sempre está à disposição esclarecendo essas dúvidas. Mesmo assim, às vezes a gente vem aqui e repete a mesma informação, Sim. mas não tem problema, a gente vai repetindo, até as pessoas entenderem. E espero que vocês me convidem para falar da destinação do imposto de renda, porque aí durante o prazo de entrega da declaração, a gente já vai estar recebendo isso daí, e eu vou ter números das cidades, de repente aqui em Pindas já está arrecadando muito, porque infelizmente, nos últimos anos, a nossa arrecadação, a gente está arrecadando em torno de uns 3% daquilo que a gente poderia arrecadar. Então, é muito pouco. E esse ano a gente está fazendo um trabalho também com os contabilistas, porque os contabilistas estão fazendo a declaração. Os contabilistas também orientar os seus clientes e informar sobre a declaração, sobre essas destinações. Vamos aumentar o valor dessas destinações aqui na nossa região e ajudar as entidades beneficentes. Com certeza vai voltar logo para a gente falar disso. Bacana, eu agradeço. Obrigado, Fernando.